Viva acima da mediocridade, e eu quero introduzir antes de ler a Bíblia. Gênesis 4, fica aí em Gênesis 4. Viva acima da mediocridade. Mediocridade é uma palavra, o mediocridade é uma palavra que vem do latim, também do grego, do latim medium, do grego meso, que quer dizer estar entre dois termos. Não é, na sua origem, uma expressão que tem uma conotação pejorativa. Hoje, quando a gente diz assim, você é um medíocre, o sujeito se sente ofendido. Mas medíocre é estar na média. Medíocre é estar na média. Aquele que é medíocre é igual à maioria de nós. Viver acima da mediocridade é, portanto, uma experiência para poucas pessoas. O normal é ser medíocre mesmo. Mas nós não precisamos nos acomodar à média. E quando eu estou suscitando essa expressão, viva acima da mediocridade, eu não quero dizer que você deve buscar uma condição a partir da qual você vai se sentir melhor do que os outros. E que você vai, a partir de então, olhar os outros de cima para baixo. Porque a vida acima da mediocridade, ela não está relacionada a quem está ao seu lado. Ela está relacionada com você mesmo. Viver acima da mediocridade significa ir mais longe, voar mais alto, significa chegar ao limite das suas possibilidades. As suas possibilidades podem ser diferentes das minhas. O que importa não é que você vá mais longe do que eu, ou que eu alcance uma altura maior do que a sua e voe mais alto do que você. O que importa é que eu vá o mais longe que eu posso ir e que eu voe tão alto quanto eu posso voar. É estender os limites das minhas possibilidades diante de Deus. Também não significa que eu serei, ou você, insatisfeito. Esse desejo de viver acima da mediocridade não nos condena a uma insatisfação, como se o melhor estivesse sempre por vir. Significa sim que é possível que estejamos satisfeitos com o que temos e com o que somos, mas não nos acomodamos. Imagine que você subiu uma montanha, você começou uma escalada e chegou no meio da montanha e você avistou o horizonte e ficou extasiado, encantada com a visão que você teve daquele patamar onde havia chegado. Você ficou encantada. Agora, isso não significa que você não possa subir um pouquinho mais e enxergar um pouquinho mais. Não significa que você não possa considerar ali no meio da montanha e imaginar, se daqui de onde eu estou, eu vejo tudo isso, o que será que eu não verei se eu chegar um pouquinho mais acima? Não é que eu não estou realizado nem satisfeito. Eu só não estou acomodado. Por isso eu quero ir acima da média. Quando digo viva acima da mediocridade, também não estou dizendo que você deve buscar uma vida nos patamares de sucesso e diferenciação estabelecidos pela nossa sociedade. Aliás, nos patamares de sucesso e realização estabelecidos pela nossa sociedade, nós encontraríamos poucas personagens da Bíblia Sagrada que passariam no teste da mediocridade. Alguns dos mais extraordinários homens e algumas das mais extraordinárias biografias apresentadas na Bíblia Sagrada seriam pessoas que, nas nossas revistas semanais,
seriam consideradas um fracasso e jamais encontrariam espaço para uma de suas fotos em alguma página de celebridades. Então, ir acima da média e viver acima da mediocridade tem a ver, para nós que somos pessoas de fé, tem a ver com a nossa relação com Deus e onde Deus quer nos levar, onde Deus está nos convidando a ir e aos limites de possibilidades que Deus tem para todos e cada um de nós. Esse desejo de viver acima da mediocridade é, na verdade, dizer: Senhor, leva-me ao teu propósito pleno para a minha vida. Concede-me tudo o que o Senhor tem para me conceder. Se há algo mais que eu posso experimentar contigo, eu quero. Se há algo mais que o Senhor tem para me conceder e me dar, eu quero. Se há algo mais que o Senhor pode fazer na minha vida, em mim, por mim, através de mim, eu quero. Eu não estou acomodado. Eu quero mais de ti. É a partir da nossa relação com Deus e a partir dos horizontes de possibilidades que Deus tem para nós, que nós queremos viver acima da mediocridade. Para desenvolver essa compreensão de uma vida acima da mediocridade, eu escolhi lhes falar a respeito de algumas personagens da Bíblia Sagrada, mas não aquelas que nós estamos acostumados a estudar e que eu chamaria de estrelas de primeira grandeza. Abraão, Moisés, José, Daniel, Jeremias, Elias, o profeta, o apóstolo Paulo. Escolhi, ao contrário, algumas estrelas de segunda grandeza. Ou terceira. Ou algumas pessoas que talvez você jamais tenha ouvido falar que elas existiram na Bíblia Sagrada. Ou se ouviram o nome, talvez não saibam a história e as implicações e a profundidade de suas histórias. Por exemplo, Enoque, Noemi, Esther, Jefté, Jonatas, Micaías, o profeta, José de Arimateia, Dorcas, e entre os evangelistas o mais fraco de todos, João Marcos. Mas o primeiro convidado nosso é Abel, por isso que pedi para abrirmos a Bíblia em Gênesis 4. E ao escolher essas, entre aspas, estrelas de segunda grandeza, o que veio ao meu coração foi a compreensão de que você não precisa ser uma pessoa extraordinária para ser usada de maneira extraordinária por Deus. Você não precisa ser uma pessoa extraordinária para experimentar o extraordinário de Deus. Porque nessa história toda, extraordinário mesmo é Deus. Você não precisa ser uma pessoa extraordinária para ser extraordinariamente usada por Deus. E nem precisa ser uma pessoa extraordinária para experimentar o extraordinário de Deus. Portanto, vamos a Abel. A sua história está contada para nós no capítulo 4 do Gênesis. E o capítulo 4 do Gênesis é o dia seguinte da vida de Adão e Eva fora do paraíso. Gênesis 4 é o capítulo da humanidade pós-Jardim do Éden. E ali, no dia seguinte ao paraíso, Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, Eva: com o auxílio do Senhor tive um filho homem.
voltou a dar à luz, e desta vez a Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu Caim: não sei. Sou eu, porventura, babá do meu irmão? Sou eu, porventura, responsável pelo meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, escute. Da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você, pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei de me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A cidade chamou-se Enoque. Que o Senhor nos ajude a entender e experimentar a profundidade desta palavra sagrada. Amém? Amém. Para entendermos a história de Abel, e mais precisamente o seu conflito com seu irmão Caim, nós precisamos entender a história dos seus pais, Adão e Eva. E talvez perceber, a partir de sua origem familiar e dos conflitos que estão revelados nas linhas e entrelinhas desse texto sagrado, quem é Caim, quem é Abel, por que Abel esteve e viveu acima da mediocridade, por que Abel foi aprovado por Deus. E aqui está uma boa definição do que é estar acima da média e da mediocridade. É receber a aprovação de Deus. Abel foi aprovado por Deus. Para entender isso, por que ele foi aprovado e Caim foi rejeitado, talvez a gente precise compreender um pouquinho de Adão e Eva. A respeito de Adão e Eva, nós podemos dizer que eles viviam de favor no paraíso. Adão e Eva vivem de favor no paraíso. No paraíso nada lhes pertence, tudo pertence a Deus. Porque na verdade, na vida nada nos pertence. Às criaturas de Deus nada lhes pertence. Tudo quanto há nos céus e na terra, debaixo da terra, neste século e no vindouro, tudo pertence ao Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, diz a palavra de Deus. Tudo é de Deus. Tudo que temos e somos, nós o recebemos de empréstimo da generosidade divina. Deus é, nós não somos. Deus é o ser que sustenta tudo o que existe. Por isso é que quando Moisés pergunta a Deus qual é o seu nome, ele diz: eu sou. Eu não tenho nome, quem tem nome é você.
Eu sou a realidade. Eu sou o que é, eu sou o que sou. E ninguém pode dizer eu sou, somente Deus pode dizer eu sou. Essa é a grande blasfêmia atribuída a Jesus. Eu sou. Eu e o Pai somos um. Blasfêmia. Ninguém é, somente Deus é. Deus é, e tudo quanto existe, dele recebe de empréstimo a condição de ser. E o grande pecado de Adão e Eva é essa inveja de Deus. A inveja de ser. Esse querer ser igual a Deus é afirmar-se autossuficiente, independente de Deus, é não querer viver por empréstimo, não querer viver de favor. É isso que Adão e Eva estão dizendo a Deus. Nós não queremos viver de favor, nós conseguimos nos bancar na existência. Talvez na Bíblia Sagrada, um texto que bem explica essa ambição e esse pecado humano é a parábola do credor incompassivo, que conta a história de dois homens que têm dívidas impagáveis para com os seus credores. E quando recebem o perdão de sua dívida, os dois homens se dirigem aos credores dizendo: não precisa nos perdoar, apenas tem paciência conosco e tudo pagaremos. Aquele que deve uma quantia impagável diz assim: tem paciência comigo, eu tudo te pagarei. É por causa dessa nossa necessidade de afirmar a nossa dignidade, de afirmar a nossa condição, como se tivéssemos alguma coisa em nós mesmos que nos garantisse na existência. Agora pense em relação a Deus. Você tem uma dívida impagável para com Deus, e você diz a Deus: tem paciência comigo, tudo te pagarei. E Deus poderia dizer a você: não, deixa eu ver se eu entendi. Tudo que você tem, fui eu que te dei. Então eu vou pegar tudo que é meu e que está na sua mão, e aí então você dá um jeito de me pagar. Só vai ter um jeito de você me pagar, é você pedir emprestado para mim, para me pagar. E isso vai colocar você numa condição de uma dívida que se multiplica ao infinito. Você não tem condição de me dar nada. Tudo que você tem, o que você é, foi eu que te dei. Então, que pecado é esse no seu coração que quer afirmar-se como quem tem alguma coisa? Essa fala é uma das minhas prediletas do apóstolo Paulo no capítulo 4 da sua primeira carta aos Coríntios, o versículo 7. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? 1 aos Coríntios 4, 7. No que você é diferente de mim? Se tudo que você tem porque Deus lhe deu. E se Deus lhe deu, por que você se orgulha como se você tivesse isso pelo seu próprio mérito? Então, o grande conflito que existe na Bíblia Sagrada e atravessando a Bíblia toda é esse Deus que não tinha necessidade alguma de criar você e a mim, mas num ato da sua graça nos criou. Esse Deus que não fosse o ato da sua graça, nós não existiríamos. Porque sem o ato primeiro de Deus, nada seria, somente Ele. Mas Ele, por uma autodeterminação, faz essa escolha de nos criar. E nos
chamar à existência. Como disse Paulo aos Romanos no capítulo 4, versículo 7. Versículo 17. Deus é aquele que chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. Nós viemos do nada, porque Deus nos trouxe do nada. Nós fomos chamados a existir. Chamados de onde? Do nada. E é esse nosso parentesco com o nada, e essa sensação de que a gente vai morrer e vai virar nada, que é um nó na nossa garganta insuportável. Por exemplo, o que é que você lembra da sua vida antes do ventre da sua mãe? Se você lembra alguma coisa, é bom procurar a gente ao final da celebração. Nós temos como cuidar de você. Mas o que você lembra da sua vida antes do ventre da sua mãe? Você não lembra nada. A possibilidade que depois da sua morte você volte para o mesmo lugar é desesperadora, não é? É esse gosto de nada que a gente tem na boca que faz com que a vida se torne quase que insuportável para alguns de nós. Kierkegaard, por exemplo, ele disse: pus o dedo na existência e lambi. Tinha gosto de nada. Duro, não? É por isso que Adão e Eva, eles não querem ser nada. Não querem viver de favor, não querem ter vida de empréstimo. Agora vamos aos filhos deles. Abel e Caim, ou Caim e Abel. Não é possível a gente saber por que foi que Deus aprovou Abel e a sua oferta e não aprovou Caim e a sua oferta. Os teólogos, eles se dividem pelo menos em duas grandes linhas de interpretação. A primeira delas diz que Deus reprovou a oferta de Caim, porque Caim lhe trouxe o fruto da terra, enquanto Abel lhe trouxe as partes mais gordas das suas primeiras crias. Então Deus gosta de carne gorda. Deus gosta de carne gorda. Não se sinta culpado nem culpada. Deus, se Ele fosse numa churrascaria com a gente hoje à noite, Ele não ia cortar aquela gordura toda. Mas Ele também não tem problema de colesterol. Então os teólogos dizem assim, olha, Caim trouxe o fruto da terra, e Abel trouxe um animal sacrificado. E isso faz memória a Adão e Eva, que se cobriram com as folhas do fruto da terra, mas Deus sacrificou um animal e fez com a pele do animal vestes para Adão e Eva. Isto é, aquilo que vem do fruto da terra não serve de anteparo entre Deus e o homem. E aquilo que é do fruto da terra não cobre o pecado do homem em relação a Deus, porque o pecado é coberto com o sacrifício de vida. A alma que pecar, esta morrerá. Então tem que ter a morte de alguém, uma morte sacrificial. Por isso é que Jesus é apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a ideia seria essa. Caim traz as folhas da parreira, traz o fruto da terra, o fruto da sua agricultura, e Abel traz um animal sacrificado. E essa é a razão porque Deus aprova Abel e rejeita Caim. Uma outra linha interpretativa diz que a aceitação e rejeição não tem a ver com o objeto da oferta, tem a ver com o coração do ofertante. Deus aceitaria qualquer oferta. Nós estamos num período pré-mosaico. Nós ainda não temos a instituição do sacerdócio de Arão.
Aliás, nós não temos nem a nação de Israel. Nós não temos a estrutura religiosa judaica. Portanto, dizem os teólogos que Deus aceitaria qualquer oferta, desde que com o coração correto. Aí, eu penso que, muito embora a primeira interpretação me chame a atenção e eu tenha simpatia por ela, até porque ela é corroborada pelo restante da Escritura, me agrada mais pensar na segunda e olhar para o coração de Caim. Por quê? Porque a minha afirmação dessa noite é que, perguntando às personagens bíblicas, e especialmente a Abel, Abel, o que é necessário para viver acima da mediocridade? Ele responderia para nós: para viver acima da mediocridade é necessário viver em adoração. Para viver acima da mediocridade é necessário viver em adoração. E o que significa viver em adoração? Primeiro, não significa viver no culto, não significa viver em louvor, não significa viver cantando. Seria insuportável esse negócio. Então, viver em adoração é outra coisa completamente diferente. O que é? Então, vamos tentar ler as entrelinhas dessa narrativa de Caim e Abel, do sacrifício rejeitado e do sacrifício aceito. Primeiro, quem é Abel? Nós não sabemos muita coisa a respeito de Abel, senão que ele era o filho mais novo, que ele imitou o irmão e que ele levou uma oferta para Deus. O primeiro a levar a oferta foi Caim, o segundo foi Abel. Ele imitou o seu irmão mais velho, falou: se ele está levando uma oferta para Deus, eu também vou levar, só que eu não vou levar a dele, eu vou levar a minha. Como ele era um pastor de ovelhas e o outro irmão era agricultor, ele levou. Mas nós sabemos uma coisa a respeito de Abel, que é o significado do seu nome. E você sabe que os autores bíblicos, eles não dão ponto sem nó. Na Bíblia não tem nada aleatório. O nome de Abel é nada. Não é que o nome de Abel não significa nada. O nome dele é nada. Qual é o seu nome, meu filho? Nada. Você chama nada? Eu chamo nada. A variável, ou as variáveis para a tradução poderiam ser: qual é o seu nome, meu filho? Fumaça. Qual é o seu nome, meu filho? Vapor. Qual é o seu nome, meu filho? Efêmero. Qual é o seu nome, meu filho? É aquilo que é e daqui a pouco já não é mais. Qual é o seu nome, meu filho? Aquilo que se desmancha no ar. Qual é o seu nome, meu filho? Aquilo que volta para o pó. Qual é o seu nome, meu filho? Nada. Porque Abel traz no seu nome a mesma expressão do livro do Eclesiastes, quando Salomão diz: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Nada de nada, névoa de nada, pó de vento, nada de nada. Efêmero, vacuidade total, vazio. Qual é o seu nome, Abel? Nada, vazio, fumaça, pó de vento. Eu sou nada. E ele entrega uma oferta para Deus. Abel sugere para mim que representa o ser humano que tem consciência de ser nada, mas não se rebela pelo fato de constatar que nada é. Abel é um sujeito que não tem vanglória, como disse Tomás de Aquino. Vanglória é a glória do que é vão. Ele não tem vaidade ao trazer a Deus uma oferta, porque ele é nada. Ele não tem glória em si, ele não tem sustentação em si. E ele traz uma oferta para Deus. Abel representa o sujeito que não está com raiva de Deus por ser nada. E que não está com raiva de Deus por viver humilhado de favor. Abel é um nada que vive em paz com o fato de ser nada. E leva uma oferta para Deus. Ele não questiona Deus. Por que o Senhor me fez assim? Por que o Senhor me colocou fora do paraíso? Por que o Senhor me expulsou do jardim? O meu pai que comeu o negócio, não fui eu podia estar lá e ele aqui. Ele leva uma oferta para Deus, simplesmente ele leva uma oferta para Deus. E depois de levar a oferta para Deus, ele volta para o nada, porque ele morre, o irmão dele mata ele. Ele é o nada que não se rebela.
Santo Agostinho diz que o pecado é revolta, cegueira e orgulho. É a revolta com a nossa condição de ser nada. Cegueira porque a gente não enxerga que a gente é nada. E orgulho porque a gente pensa que é alguma coisa. Pecado é essa tentativa constante de nós afirmarmos o nosso ego e o nosso eu em relação a Deus, como se pudéssemos rivalizar com Ele nas categorias de ser alguma coisa. Por isso é que a convocação de Jesus é: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Morra, volte para o nada, assuma a condição de nada, assuma a sua condição de eu sou nada. E quem é Caim? Caim, nós não sabemos muita coisa antes, mas nós sabemos o que acontece depois. Primeiro, que Caim é um camarada que ele fica enfurecido com Deus. Quando Abel é aceito e ele não é aceito, ele se enfurece com Deus. É uma grande petulância, né? Ficar enfurecido com Deus. O que é ficar enfurecido com Deus? É exigir de Deus sentido, exigir de Deus lógica, exigir de Deus justiça, exigir de Deus critérios. É como se Caim estivesse dizendo o seguinte: olha, explica para mim por que o Senhor me rejeitou. Quais são os seus critérios? Eu acho que isso não é justo, o Senhor aceitar o meu irmão e não me aceitar. Eu acho que o Senhor está falhando no seu juízo. O Senhor não explicou nada de que oferta o Senhor queria e que não queria. O Senhor quer que o quê? Eu adivinhe que o meu pai lá fez um negócio errado? Por que que o Senhor está me rejeitando? Eu também tenho direitos. Por que o Senhor está me recusando? A Bíblia Sagrada diz que o rosto de Caim se transtornou. Ele faz cara feia para Deus. Ele quer explicações de Deus, ele quer uma ação de Deus em seu favor, ele acha que Deus lhe deve, ele acha que Deus agiu mal para com ele acha que Deus foi injusto para com ele acha que ele foi, desculpe minha expressão, sacaneado por Deus. Falou: o Senhor não podia ter feito isso comigo. Ele rivaliza com Deus. Ele acha que Deus é devedor a ele. Como se ele fosse alguma coisa que Deus merecesse ou devesse dar satisfação, ou tivesse algum compromisso para com ele. Essa condição de ser nada significa olhar para Deus e falar assim: Senhor, se o Senhor quiser me esmagar com o polegar, pode. Se eu quiser soprar e me devolver ao pó, o Senhor também pode. Te agradeço os 49 anos que eu vivi. Se o Senhor quiser soprar agora, o Senhor pode. O Senhor é Deus. E o Senhor não me deve explicação. E eu não vou me sentir com crédito para com o Senhor. O Senhor não vai me dever nada. O Senhor pode, o Senhor é Deus. Se o Senhor escolheu me amar, foi por mero cavalheirismo seu. Não há mérito nenhum em mim. Aliás, eu não deveria nem estar aqui para falar essas coisas para o Senhor. Não sou nada. Mas o Caim não é assim. Então Deus diz a ele assim: você acha que você é alguma coisa? Então vamos ver se você é alguma coisa. Esvazie o seu coração do ódio que você tem do seu irmão, da inveja que você tem dele. Esvazie o seu coração da mágoa que você tem contra mim. Esvazie o seu coração dessa petulância de julgar-se meu credor. O pecado está aí na tua porta, então domine o pecado que está aí na tua porta. Você tem condição de se bancar na vida, então domine o pecado que está aí na sua porta. E Caim precisa voltar para Deus e dizer assim: não consegui, eu matei meu irmão. Aí Deus diz assim para ele: bom, agora a sua maldição vai se complicar. Porque o seu pai, ele com o suor do rosto tirava o pão da terra. E você vai suar, 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 e a terra não vai lhe dar pão. Você vai ser um nômade, um errante. Você vai viver peregrinando pela terra em busca de comida, porque você
não vai mais conseguir cultivar o solo, você não vai ter mais pouso, você não vai ter mais casa, você não vai ter mais uma terra que é sua, você agora está banido. E ele diz assim para Deus: mas isso é um castigo demasiado para mim, porque todo mundo que me encontrar vai me matar. É uma grande sacada de Caim. Ele diz assim: olha, meu irmão morreu uma vez só, eu vou morrer milhões de vezes. Porque toda vez que eu encontrar alguém, a minha culpa vai estar sobre mim. E os olhos de repreensão, de rejeição, de condenação, de acusação estarão sobre mim. Eu vou ser rejeitado o tempo todo, vão me matar o tempo todo. É como se Deus dissesse: mas é isso mesmo que acontece com quem acha que é alguma coisa e não é. É empurrado para o seu devido lugar, o nada. Aí então Deus diz assim para Caim: mas eu vou fazer uma coisa por você. Eu vou colocar em você um sinal. E você não vai morrer. E ninguém vai matar você. Porque quem matar você eu vou vingar 7 vezes. Mas eu vou colocar em você um sinal, porque ninguém vai matar você. É como se Deus dissesse: você só vai existir porque eu quero que você exista. Porque se eu entregasse você aos leões, eles devorariam você. Eles vingariam a morte do seu irmão. Se eu entregasse você à justiça, você estava morto. Mas eu vou colocar a minha graça para perseguir a sua vida e você vai existir porque eu quero que você exista, você vai continuar vivo porque eu quero que você continue vivo, porque no meu universo não se sustenta pela justiça, o meu universo se sustenta pela minha graça. Quem reivindica a justiça está reivindicando algo que está fora da lógica do universo de Deus, por causa da graça de Deus. Isso para nós é muito difícil. O que é justiça? Justiça é dar a cada um aquilo que lhe é de direito. O que lhe é de direito? O nada. Um sujeito que levanta a mão e diz assim: Deus, faz justiça em mim. Aí Deus faz assim, ó. Aí, acabou. É nada. Por isso é que Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. Um vem e diz assim: Deus, eu te dou graças porque eu sou maravilhoso, eu oro, eu dou oferta, eu dou dízimo, eu vou na igreja, eu isso, aquilo, ajudo a creche das criancinhas, eu faço aqui, assado. E Deus olha para ele: isso para mim quer dizer nada. Aí vem um outro sujeito e diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou nada. Aí Deus diz: isso aí para mim quer dizer tudo. A nossa espiritualidade medíocre é a espiritualidade do fariseu. É raciocínio de mérito, é raciocínio de demérito. É uma espiritualidade que se julga credora de Deus. É uma espiritualidade que pede satisfações a Deus. É uma espiritualidade medíocre que reivindica de Deus. Eu não consigo entender um negócio desse. Que diz assim: Deus, o Senhor está demorando muito para responder minha oração. Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Deus, por que o Senhor me deu essa doença? Deus, por que o Senhor tirou meu emprego? Deus, por que essa mulher não me ama? Deus, por... É muito Caim falando na reunião de oração. É muito Caim no culto, pessoal. É medíocre. Deus tem que se explicar o tempo inteiro. Por que teve terremoto, Deus? Por que teve esse tsunami? Por que elegeram esse cara lá no Senado? Deus tem que dar explicação o tempo inteiro. Por que meu irmão é mais rico que eu? Por que meu cunhado trocou de carro? Por que não sei o quê? Por que ela tem esse vestido e eu não tenho? Por que eu tenho esse corpo e ela tem aquele nariz? E Deus tem que ficar se explicando o tempo inteiro. Deus, por que o Senhor não opera um milagre? Deus, por que o Senhor não nos visita? Deus, é muito Caim, é muita reivindicação, é muita necessidade de explicação. Senhor, eu exijo pela tua palavra que tu restituas a minha sorte. Meu Deus, eu exijo de Deus. Eu não consigo entender essa espiritualidade. Ela não é a de Abel.
Pelo menos no que eu estou lendo aqui, estou forçando a barra para o meu lado, você está sacando, mas o Abel é o cara que Deus fala para ele assim, alguma dúvida? Ele... Alguma reclamação, Abel? O Abel poderia ter uma tecla SAP, na hora que ele fizesse assim, ó, aparecia embaixo. Também não tive nem tempo de reclamar, morri. Morri. A espiritualidade das nossas igrejas hoje é uma espiritualidade de Caim, que é mais ou menos assim. O Abel entregou a oferta de sacrifício ao Senhor, louvado seja Deus, e ele foi o varão aprovado de Deus, nasceu para ser cabeça e não cauda, ele é filho do rei, e o ímpio do Caim conspira o mal contra ele, mas o Senhor há de repreender Caim e restituir a sorte de Abel. Só que o Abel morreu, pessoal, o cara morreu. A nossa espiritualidade hoje é uma espiritualidade de mérito e demérito, de justiça, e nós estamos por cima da carne seca, nós somos filho do rei, e não tem mais para ninguém, só para nós. O Abel é talvez essa grande ilustração para nós, essa grande lição para nós, de que nós somos nada, aí a gente ganha vida, e enquanto ganha a vida, a gente devolve a vida para Deus, e depois a gente volta para Deus ou volta para o nada. É que Deus, quando nos tira do nada, Ele não nos devolve ao nada, Ele nos leva para si. Essa é a nossa bem-aventurança. Quem é Abel? É um nada que não fica revoltado por ser nada, ele fica feliz, que ele era nada, agora ele é Abel. Qual é seu nome, meu filho? Nada. E o que você vai fazer? Eu vou pegar o nada que eu sou e vou dar na mão de Deus como uma oferta. E aí eu vou deixar de me chamar nada e vou me chamar adorador. Esse Abel que entrega uma oferta a Deus, ele não é um nada, ele é um adorador. E esse é o grande desafio da nossa vida, é sair da condição de nada para a condição de adorador. Adorador é um nada de joelhos. Adorador é um nada cheio de gratidão. Adorador é um nada sem murmuração. Adorador é um nada sem reivindicação. Adorador é um nada que diz assim, Senhor, dispõe de mim. Adorador é um nada que diz, eu nada posso, mas tudo posso se o Senhor me fortalece. Adorador é um nada que diz, de boa vontade eu vou me gloriar em ser nada, porque quando eu sou nada, Deus é tudo. Porque a graça de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, de modo que quando eu sou fraco é que eu sou forte, que eu sou nada. E esse foi o grande exemplo de Jesus para nós. Ele chega dizendo, olha, eu me esvaziei, e a partir de agora, eu sou que nem vocês. Ou eu sou sustentado pelas mãos do Pai, ou eu vou ser devorado pelas bestas feras, porque eu de mim nada posso fazer, eu só posso fazer o que o Pai fizer através de mim, e eu só posso ser porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque eu, por mim mesmo, me esvaziei, me tornei um nada igual a vocês, e sendo nada igual a vocês, eu me tornei servo, obediente até a morte, morte de cruz, mas Deus me exaltou e me deu um nome acima de todo nome. Talvez, então, por isso, a grande lição, a primeira grande verdade da vida acima da mediocridade é esse paradoxo. Para viver acima da mediocridade, você precisa desistir de ser alguma coisa e assumir-se como nada diante de Deus e deixar que Ele faça de você o que Ele quer fazer. Isso pode significar, em termos bem práticos, abrir mão de sonhos, abrir mão de ambições, abrir mão de critérios, abrir mão de planos, abrir mão de tudo. É a gente dizer aqui, por exemplo, para nós hoje, falar assim, Senhor, ó, se o Senhor quiser levar a gente para a nova sede, o Senhor leva, se o Senhor quiser deixar a gente aqui, o Senhor deixa, se o Senhor quiser respirar e levar todo mundo aí para o céu, a gente já canta na Nova Jerusalém, o Senhor faz o que o Senhor quiser, nós somos nada.
Enquanto você não calar a voz do Caim dentro de você, você não vai dormir direito. Deus, e amanhã? Deus, e por que isso? Deus, e por que aquilo? Por que o senhor não fez? Por que o senhor fez? Por que fez ali, não fez aqui? Como é que o senhor me explica assim? É Caim. Caim não deixa a gente dormir. É Abel. Abel que diz assim: Senhor, eu sei que nada sou. Na verdade, o que eu sei é que pela tua graça eu sou o que sou. Primeira grande verdade para a vida acima da mediocridade é um paradoxo. Quando a gente se coloca diante de Deus, assumindo a nossa condição de nada, e reconhece a graça de Deus sobre nós, a vida começa. E aí sim, a gente começa a ser alguma coisa. O que é ser adorador? Ser adorador é ser alguém que vive o tempo inteiro consciente de que só vive pela graça. Isso é que é ser adorador. Eu sou um nada sustentado pela graça de Deus, e isso para mim é tudo. Que o Senhor Deus nos ajude a discernir a sua palavra e a vivê-la, e nos dê uma vida acima da mediocridade. Amém. Amém.